Nos acompaña Maikawa do Brasil. En este contexto, la gestión eficiente de las operaciones en campo, el monitoreo de activos y la integración de datos operativos se vuelven elementos clave en la mejora, en la confiabilidad y en el desempeño de los equipos. Acompaña Jair Paván, gestor de proyectos de Maikawa do Brasil. Jair, ¿cómo estás? Jair cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria, trabajando en proyectos de automatización industrial, monitoreo de activos, IoT y mantenimiento predictivo. Actualmente lidera iniciativas que integran tecnologías de sensores, plataformas digitales y soluciones de gestión de campo para mejorar la performance operativa y la toma de decisiones en los entornos industriales. Hoy también nos acompaña Aline. Aline, ¿cómo estás? Del Olá, equipo Leme. de Tricon, ¿no? Tricon es partner de Office Track en Brasil, quien ha acompañado en este proceso junto al equipo de Maikawa. Jair, Aline, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos hoy en el Summit Office Track LATAM 2026. Un gusto tenerlos participando con nosotros desde ahí. Les damos la palabra para que puedan contarnos un poco más de Maikawa, la operación que gestionan y cómo ha sido su experiencia trabajando con Office Track junto al equipo de Trescon. Gracias. Adelante. Soy Aline, soy gerente comercial de Brasil, de Triscon. E acá estou com Jair, cliente muito especial para nós outros. Jair, puedes começar? A palavra é tua. Olá, muitas gracias. Eu agradeço muito a invitação para poder falar um pouquinho sobre nosso case com o Office Track, a oportunidade de compartilhar com todos vocês nosso case, nossa apresentação. Sim, agora sim. Eu sou Jair, como é visto. Eu trabalho na Maikawa de Brasil nos últimos 20 anos. Sim, eu tenho uma experiência muito boa. Eu comecei meu trabalho em Maikawa de Brasil desde niño na fábrica, passei para os trabalhos de mantenimento preditivo, depois automatização e fiz um trabalho forte com a indústria 4.0, trabalho de monitoreio IoT. Por causa deste conhecimento mais técnico na parte de automatização, fui invitado para implantar o sistema de gestão de equipe de técnica, gestão de equipe personal em campo. Hoje eu vou falar deste case, que é o futuro da gestão de serviços dentro de Maikawa de Brasil. Hoje já posso dizer que é uma realidade e também no futuro muitas melhoras que temos que fazer. Como eu disse, eu sou gestor de projeto em Maikawa, eu tenho 20 anos já trabalhando somente em Maikawa de Brasil. Maikawa de Brasil é uma empresa japonesa, tem mais de 100 anos. Foi fundada em Tóquio em 1924. É uma empresa centenária do ramo de refrigeração industrial. Então, Maikawa fabrica compressores para refrigeração industrial e estão presentes em todo o mundo. Nós outros atendemos todos os segmentos da indústria: alimentos, bebidas, indústria química, petroquímica. Então, quase todos os produtos que você tem em contato, Maikawa esteve presente na linha de produção em algum momento. Alimentos, tudo que vai para a sua mesa, bebidas, combustível de seu auto, Maikawa participou um pouquinho em toda essa linha de produção. Dentro de Maikawa do Brasil, nos últimos 15 anos, eu trabalho na assistência técnica. Sou responsável, junto com meus colegas, de ser a linha de frente, o primeiro atendimento de Maikawa junto a nossos clientes. Assistência técnica, somente assistência técnica de Maikawa do Brasil tem por volta de 125 empregados. Temos 16 sucursales em todo o Brasil, para que possamos estar acerca de nossos clientes. Temos mais de 90 técnicos de campo e representantes de vendas. Por mês, recebemos por volta de
300 a 400 chamadas de serviço técnico. Então, recebemos mais de 300 chamadas para ir a cliente a hacer serviço técnico por mês. Também temos por volta de 100 a 150 visitas técnicas de vendas a clientes, a ser visitas para avaliação de cliente, fazer vendas. Cada uma dessas visitas, nós outros temos que fazer pelo menos um reporte. Pelo menos um. Muitos casos, mais que um. Então, hacemos mais de 400 informes mensuais, sim, de assistência técnica, vendas, levantamentos. Então, generamos muita informação quando visitamos nossos clientes. Alguns anos atrás, por volta de 7 anos atrás, nós outros começamos a pensar em futuro, como revolucionar, como atender melhor nossos clientes. Sim? Neste tempo, criamos ferramentas e utilizamos a internet para nos ajudar com o nosso trabalho. Criamos ferramentas de tecnologia IoT para estar mais acerca de nosso cliente. Hoje, todo o nosso trabalho de contratos é feito pela internet. Fazemos monitoramento. Então, se o cliente compra um compressor de Maekawa, tem nosso serviço de suporte online. Então, estamos lá, acerca de nosso cliente. Pense que se você comprar um compressor de Maekawa, terá nossa ajuda para operá-lo diariamente. Isso é o que nós hacemos. Nesta mesma linha, fizemos a mudança de nossa gestão de equipe de campo. Como temos muitas pessoas, como vou mostrar aqui um pouquinho para frente, nosso trabalho antes era muito manual, sim, muito trabalho e não tínhamos muitas informações. Então, fizemos uma transformação digital para usar a internet, a tecnologia, para nos ajudar com a gestão de nossos técnicos de campo. Acá eu mostro como era um informe de Maekawa antes da utilização de OfficeTrack. Então, isso é um bom exemplo, porque nós outros hacíamos um informe de papel. Sim? Se você vê este papel escrito à mão, sim, muito antigo, as informações que tem aí são muito valiosas. Sim? Tem informações técnicas de cliente, dos problemas que nós outros teníamos que resolver, tem oportunidades de vendas muito buenas, sim? Tem também todo o controle do empregado, como sua jornada de trabalho, tudo, informações que vão para HR, informações para vendas, informações técnicas, pero o formato é muito antigo. Sim? Então, tem que ser de papel. Eu recordo bem, porque eu trabalhei em campo nesta época, então eu tinha que ir a cliente, a ser informe de papel, eu tinha que escrever, perdi ali 1 hora escrevendo o informe, para depois escanear esse informe, mandar por correio para Maekawa, para que Maekawa pudesse ter esse correio, ter esse informe. Então, era um processo que sim funcionava, tinha as informações buenas, pero muito ineficiente. Temos que ter muitas pessoas trabalhando para ser funcionar. Estes são exemplos de informes depois da implantação de OfficeTrack. Claramente, podemos ver que a apresentação é muito melhor. Sim? As informações estão mais claras, sim? E podemos adicionar fotos e fazer infinitos informes para cliente. Isto é muito bueno. Também é um bom exemplo, porque as 2 primeiras páginas são um informe que OfficeTrack fez para Maekawa. Sim, Maekawa fez um informe e nos forneceu para que usássemos no nosso trabalho. Pero a terceira, a própria Maekawa fez este informe. Achou interessante e fez. Então, a ferramenta é muito fácil de operar, sim? E nós outros podemos assumir a criação de informes. Então, eu posso dizer, a criação de informes é infinita. Sim? Conforme a necessidade vai cambiando com o tempo, nós outros vamos cambiando nossos informes. Isto é uma coisa muito boa. Como está escrito lá acima, isso era um resultado esperado. Isso era exatamente o que Maekawa queria quando buscou uma ferramenta para ser a gestão de empregados em campo, informatizar o processo. E conseguimos alcançar isso muito rapidamente. Isso é um pouquinho de como funciona nosso processo. Sim? Em preto, as ações que são feitas. Em rojo, quem é o responsável. Então, toda vez que se é vendido um serviço em Maekawa de Brasil, essa venda é feita pela equipe de vendas. Sim?
ela abre uma OS, uma ordem de serviço, isso é feito em nosso ERP, nosso software de gestão de Maekawa. E esse software cria uma tarefa em Office Track. Né? Você pode ver que abaixo ali, a equipe de vendas abre OS, pero a criação da tarefa é automático. É um sistema automático que manda a ordem de serviço do sistema de Maekawa para o Office Track. A programação de atendimento é feita pela equipe de coordenação. E acá nós outros temos outra vantagem que a mim não foi esperada, foi uma surpresa. O Office Track virou uma ferramenta muito potente para a gestão de empregados, para a gestão de equipe. Então, o coordenador tem uma visão geral de todos os serviços vendidos, tudo que tem que ser, todos os clientes, e também os técnicos que ele tem disponível para fazer o trabalho, onde eles estão, se eles estão acerca de clientes, se eles estão acerca de Maekawa. Então, a ferramenta funcionou como uma ferramenta de gestão de equipe muito boa. Isso não era esperado, foi uma surpresa muito positiva. A equipe de coordenação programa os serviços, os técnicos recebem seu aplicativo, e assim a visita a campo, e assim os trabalhos, registram tudo pelo aplicativo. Muito simples, com poucos cliques, eles fazem informe técnico, registram seu apontamento, que vai para HR, e fazem informe, recorrem firma de cliente e encerram o trabalho. Quando o técnico recebe, encerra o trabalho, isso automaticamente vai para o sistema de Maekawa do Brasil. Novamente, automático. Sim? E lá, esse processo está cerrado para que se possa fazer a cobrança do cliente. Acá, eu vou falar de uma coisa que é a segunda surpresa muito positiva que nós outros temos com o Office Track. No primeiro ponto, quando nós outros informatizamos o processo, tivemos um informe muito bonito, muito apresentável, o processo ficou muito fácil e muito rápido, sim? Mas garantido, as fotos trouxeram muito mais confiança para os informes técnicos. Pero quando nós outros começamos a ver os informes, começamos a pensar que cada campo daquele era uma informação muito valiosa. Nós outros, e naqueles informes, teníamos informações técnicas de compressor muito importantes, informações de vendas, informações administrativas muito importantes. Sim? E a ideia, quando nós outros contratamos o Office Track, era ter um informe, sim? Salvar o PDF de informe em uma carpeta e estava listo. Pero nós outros vimos todos aqueles dados e conversamos com o Office Track. Falamos, esses dados, nós outros poderíamos utilizar esses dados para trabalhar melhor? Eu sou uma pessoa que trabalha muito com os dados. E o Office Track nos apresentou para nós outros o TDI, que era uma ferramenta que eu penso que Maekawa foi lá, se não foi a primeira, foi uma das primeiras a utilizar, uma ferramenta que recorre todos os dados da tarefa e cria um banco de dados. Sim? E isso é dinâmico, que é muito bueno. Então, se eu crio um informe hoje, com determinados dados, e o técnico preenche esse informe em campo, hoje, esse informe virará dados em um banco de dados. E nós outros podemos extrair esses dados e fazer muitos tipos de relatórios. Acá eu coloquei exemplos de Power BI, que nós outros dissemos, com os dados coletados de visitas técnicas a campo, para ser uma melhor eficiência de gestão de equipe. Então, tem dados administrativos, por exemplo, quantas horas a pessoa demorou para fazer um trabalho. Porém, também temos dados técnicos. Quais são os tipos de motores, quais são os tipos de aceite que determinados técnicos têm? Quanto tempo de operação tem determinado compressor? Outro equipamento já está perto da manutenção? Eu tenho que entrar em contato com o cliente e fazer uma venda de manutenção? Então, todas essas informações são muito ricas para nós outros. Isso foi a segunda surpresa muito bem-vinda que o Office Track trouxe para nós outros. Então, nós outros usamos isso já há 4 anos, já eu penso. Como disse, fomos uma das primeiras, se não a primeira empresa a usar o TDI.